boa noite. Estamos iniciando mais um programa em destaque, aqui na TV NGT. Muito obrigado por sua audiência, por sua dica, por sua informação e por sua participação. Você já sabe, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da noite. Também tem um detalhe importante para eu lembrar para você. Canal 17 da NET e canal 26 da TV aberta. Participe, fique conosco sempre no programa em destaque TV NGT Rio de Janeiro. Nosso programa de hoje é muito especial e muito importante para a sua vida, para o seu dia a dia. Nós estamos recebendo Pedro Junqueira, que é chefe executivo do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. É importante você saber o que funciona no Centro de Operações, como acontece o Centro de Operações, o que é isso, para que serve. Você vai ficar muito impressionado com essas informações, eu tenho certeza disso. Pedro, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Prazer vir aqui no Em Destaque. O Centro de Operações é um órgão da Prefeitura razoavelmente jovem. Ele tem 3 anos, foi inaugurado no final de 2010. No governo Eduardo Paes, No governo do prefeito Eduardo Paes, como resposta à necessidade da Prefeitura de ter um local central para onde todas as pessoas, todos os órgãos e os tomadores de decisão pudessem ir para enfrentar uma crise ou passar por um grande evento. Sabendo lá atrás que a cidade tinha à sua frente a Copa do Mundo, as Olimpíadas e, além disso, um histórico de chuvas intensas, de situações relacionadas às mudanças climáticas, o prefeito Eduardo Paes tomou essa iniciativa e, num prazo recorde aí de 8 meses, concebeu, produziu, construiu e colocou para funcionar o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Ele fica na Cidade Nova, bem ali ao lado do Centro Administrativo São Sebastião, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio. Ô Pedro, você falou uma coisa aqui, vê se eu estou certo. Quer dizer, você antes do Centro de Operações, você tinha todas as pessoas envolvidas com o dia a dia da cidade. Aí eu me refiro a SEDAI, Light, Conlurb, empresas de ônibus, quer dizer, todo mundo, cada um por si. E vocês então concentraram isso tudo no Centro de Operações, é isso? É bem por aí. Não que não fossem cada um por si, muito possivelmente os órgãos tinham na base executiva, nos técnicos, laços, né? Um gerente da SEDAI com um problema de água ou de esgoto no centro da cidade conversou sempre com o gerente de conservação da prefeitura, com o agente de trânsito, porque ele tem que intervir ali, fechar uma parte daquela rua. Mas isso era muito solto, com certeza. E até para o cidadão também, que não sabia a quem recorrer. A prefeitura, em paralelo ao Centro de Operações, antes até fez um 746, que é a central de atendimento, é o telefone centralizado da prefeitura, para onde você liga e fala de uma série de assuntos. Imagina antes desses 2 equipamentos. O cidadão não sabia para onde ligar, quem procurar, ele ia na região administrativa, ele iria na subprefeitura. Não tinha referência nenhuma, vamos assim dizer, né? Era mais difícil. Era solto, né? Era uma coisa mais solta. Você tinha um problema na rua, você devia falar com o síndico, ou então você avisava a RA, que é a região administrativa, ou você falava com alguém da SEDAI, mas o problema no final era da conservação. Com certeza, todos nós já somos cidadãos há mais anos e a gente percebe que isso foi uma grande melhoria. O que o prefeito Eduardo Paes fez foi justamente colocar dentro do mesmo ambiente uma série de representantes de órgãos. Então esses órgãos continuam tendo as suas verticais, as suas estruturas, a Sete Rio, que é o órgão de trânsito da prefeitura, a conservação, a Conlurb, a Rio Luz, a Defesa Civil, todos eles têm um chefe, tem uma estrutura vertical, tem as suas metas, tem os seus protocolos. O que o Centro de Operações faz é integrar isso cada vez mais numa forma com o objetivo de dar mais velocidade. Então, você imagina antes uma chuva de alta intensidade com queda de árvore e, portanto, com uma rua obstruída. Quanto tempo isso não demorava para você mobilizar os recursos necessários? Talvez todo mundo ligasse para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, e normalmente o Corpo de Bombeiros já resolve uma boa parte da situação, mas ele não é agente de trânsito. E se tiver uma energia elétrica nessa árvore que caiu, ele precisa da Light também. Se ele por acaso tem um evento para acontecer ali, a gente sabe do evento também pela nossa conexão com as subprefeituras. Então a proposta do Centro de Operações é reduzir a distância entre o fato acontecer e ele ser resolvido, muito pela integração física das pessoas que estão ali, pela tecnologia, que são você ter câmeras, a gente ter o radar, que lá dentro, como o Centro de Operações veio muito em resposta a uma chuva de 2010 que foi muito intensa,
que ocasionou, infelizmente, óbitos na cidade. Dezenas de pessoas morreram, inclusive até fora do Rio de Janeiro, em outros municípios. O prefeito com aquela situação, incumbido da missão de entregar uma cidade pronta para uma Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas, nesse meio aí ainda conquistando a visita do Papa Francisco com a Jornada Mundial da Juventude, são muitos desafios, eventos grandiosos que você não pode se permitir perder tempo. E tem um bônus, tem um tempero a mais no trabalho do Centro de Operações que para nós é fundamental, muitas vezes é a principal parte da solução, que é a imprensa instalada lá dentro. Nós temos a sala de imprensa dentro do Centro de Operações, justamente em cima da minha sala, onde eu trabalho, a imprensa fica logo acima, vendo tudo que eu vejo, tudo que a nossa equipe vê operacional. Transparência, né? Transparência, eles têm literalmente transparência, uma parede de vidro através da qual eles conseguem ver o que todo mundo está fazendo. Seja o site que está sendo acessado, como estão se comportando, as câmeras que foram escolhidas para serem exibidas no painel, o radar, tudo aquilo que nós temos de ferramenta de trabalho, a imprensa também tem junto com a gente. Então, você me pergunta, eventualmente, como é que a imprensa pode ajudar, né? É da mesma forma que os cidadãos podem ajudar, trocando informação, ajudando a decidir. Por mais tecnologias que nós temos, por mais pessoas e por maior que seja a nossa integração, eu nunca vou conseguir saber, como instituição, mais do que a soma das pessoas que estão vivendo a cidade. Perfeito. O primeiro sujeito que sabe de uma batida é quem bateu. O segundo está logo atrás dele. Eu posso ser o quarto, o quinto, o 25º a saber. Se a imprensa lá dentro, junto com o contato com o cidadão, consegue fazer essa informação chegar lá mais rapidamente nós direcionamos agentes de trânsito, avaliamos se é preciso montar uma rota alternativa, comunicamos também. Então a imprensa trouxe e a imprensa também leva essa informação. O Centro de Operações é muito prazeroso ver o quanto que a gente tem que crescer e o quanto que a gente cresce a cada semana. O Pedro, é interessante porque ele é um grande agregador, né? Você veja, por exemplo, o caso da imprensa que você fala. Não só a imprensa pode ajudar dando as informações que obtém lá em função de todo o equipamento que você possui dentro do Centro de Operações, porque você está conectado na cidade toda, né? Você tem vários pontos na cidade. Sobre esses pontos, como é que você desenvolve isso, como é que você analisa isso, como é que a equipe faz isso, eu vou pedir a você um pouquinho de paciência, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Nós estamos hoje no programa Em Destaque com Pedro Junqueira, que é o chefe executivo do Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro. Eu não falei para você, é muito interessante, muito importante a sua participação, porque ele vai decidir muitas coisas no seu dia a dia. Muito obrigado, aguarde um instantinho, nós já voltamos. Até já.